Para um professor é importante lembrar dos percalços e de como se sentiu e do que enfrentou no processo de aprendizagem, porque ele vai estar lidando com a aprendizagem de outras pessoas e, nesse sentido, se acredita que, ao lembrar da própria aprendizagem, a pessoa se torna mais sensível aos sinais de aprendizagem das crianças ou das pessoas com as quais está trabalhando. As memórias individuais dos professores refletem toda a sua representação de conhecimento, a sua concepção de educação, o seu interesse pelo ensino. Então, ele tendo a consciência do que foi bom, do que foi ruim, de todos os caminhos que ele percorreu, ele poderá selecionar e refletir e repensar a sua prática pedagógica em sala de aula. O professor que tivemos reaparece no professor que somos. É isso que estão dizendo as pesquisadoras e professoras Rosário Genta, da Universidade Federal de São Paulo, e Raquel Lazari, da Unesp de Assis. As lembranças da escola, os retalhos das memórias dos primeiros contatos com as letras, conquistaram um lugar na formação de professores. Rememorar, dizem as pesquisadoras, afeta a prática docente de mais de uma maneira. Em alfabetização se aprende uma teoria da alfabetização e se aprende uma teoria, por assim dizer, de como é que se alfabetiza uma criança. Para aplicar essa teoria, é preciso pensar a situação específica dessas crianças com as quais você está trabalhando, juntamente com os princípios que você aprendeu. E para poder transformar, para poder aplicar no sentido de pensar essa situação concreta a partir de princípios teóricos, se supõe que o pensar sobre a própria aprendizagem vai favorecer essa passagem de uma teoria da alfabetização para a alfabetização do outro. Maria Eduarda aqui. Vem o Lucas. Em sala de aula, você está numa situação que ela é complexa por natureza. Isso quer dizer que, na medida que você está dando aula, você não tem tempo para parar, para pensar na melhor estratégia racionalmente. Essa ideia da reflexão, que você para, você pode refletir e tal. Não, você está ali, você tem 30, 40 crianças, você precisa tomar uma atitude. Muitas vezes, o repertório de ações que você tem, ele não está conscientemente presente. As decisões que você toma, elas são imediatas. Então, elas também não estão conscientemente presentes. Então, de onde que a gente tira as ações que a gente toma, as decisões que a gente toma, na hora em que a gente toma, na hora da aula? De onde que se tira isso? Desse repertório de representações. Então, você tem isso que você traz da tua vivência como aluno, de ver os teus professores fazendo. Agora eu vou derrubar essa casa. E foi. Quando você trabalha com memória como fonte de pesquisa, você está trabalhando diretamente com representação. Então, a gente faz recortes, tem memória seletiva, tem memórias imperfeitas, tem memórias filtradas, mas isso faz parte do aspecto da pesquisa, porque o que aquilo representou para ele é que vale para o trabalho. Quer dizer, ele pode não ter vivido exatamente aquilo, mas a representação que ele tem daquele momento é o que, de fato, vigora no presente agora. É a representação dele da educação, do livro, do autor, do professor, do bom professor, do mau professor, do prazer na escola ou do desprazer da escola, das atividades prazerosas. Quer dizer, hoje, como ele vê isso e ele elaborar e refletir sobre isso. A rememoração, ela permite tornar consciente esse repertório de quando você é aluno. Os próprios alunos na licenciatura, eles percebem quando eles refletem também, quando eles recuperam essa memória, como a gente pode trazer opções de trabalho diferente, como a gente tem muitos referenciais que estavam apagados, que estavam lá adormecidos na memória e que, se forem recuperados e elaborados e refletir sobre eles, dá para você se reorganizar e trabalhar muito melhor. Mas atenção, a professora Rosário quer fazer uma observação. Não dá para dizer que a rememoração é suficiente para dar conta de uma... É preciso cuidado com isso.
Não dá para dizer que a rememoração é suficiente. Não é só memória. Ela precisa se combinar com esse olhar mais refinado que o conhecimento especializado te dá. Você vai discutir disciplina em sala de aula, se você não mobiliza as representações que os professores trazem sobre disciplina, sobre bom comportamento, que às vezes as pessoas não percebem que trazem isso consigo, não percebem a natureza da ideia de disciplina que carregam, por exemplo. A imagem que essa pessoa traz do que é uma sala de aula organizada, a imagem que cada um traz do que é uma sala de aula disciplinada ou do que é uma disciplina, e você pode alcançar isso por meio da rememoração. Hoje a professora vai ler para vocês a última história do Marcelo Marmelo Martello. E o importante é fazer as conexões, quer dizer, o que aquilo que ele gostou na formação de professores tem a ver com, ou tem semelhanças ou diferenças com o que ele teve na formação inicial, o que ele percebeu de diferente na sua atuação diante da atuação de professores que ele teve na sua graduação, no seu curso de magistério, o que ele avançou depois dos professores dele, ou ele está simplesmente repetindo uma mesma prática pedagógica que ele não concordava, não foi tão satisfatória para ele, mas que quando ele estava no papel de aluno, e agora ele pode estar repetindo essa mesma prática, ou não, ou ele avançou. Então, quais são os aspectos que ele relaciona com o seu trabalho diário em sala de aula? Eu já vi casos de pessoas que mudaram completamente o tipo de prática que tinham em sala de aula, na medida em que adquiriam mais conhecimento e na medida que faziam esse trabalho de memória, porque tem essa questão da sensibilização. Eu tinha uma professora que ela dava uma aula em que ela falava predominantemente. À medida que ela passou pelo processo, ela teve um estalo, ela falou, mas eu só falo. E essas crianças, elas podiam aprender fazendo também. Mas afinal, o que é a memória? É uma faculdade paradoxal a memória, porque ela, ao mesmo tempo ela é ligada a uma, digamos assim, uma atividade que você escolhe fazer, você quer se lembrar de algo, por exemplo, e também a algo que não é ativo, mas que é quase um afeto. As imagens vêm e me afetam, e às vezes voltam imagens na minha memória, das quais não quero nem lembrar. Jeanne-Marie Ganheban é professora de filosofia da Unicamp e da PUC de São Paulo. Lembrar, escrever, esquecer são temas que ela estuda. Desde o início da filosofia, a questão da memória e a questão do esquecer são ligadas, porque justamente se se trata da qualidade da imagem mnêmica, há coisas que são melhor lembradas do que outras. Tem a ver com a qualidade da imagem mnêmica, mas também tem a ver com o processo consciente daquele que quer lembrar e que quer lembrar de algumas coisas e de outras não, que quer até fugir de outras lembranças. Muitas vezes, as histórias do passado se encontram esquecidas. A memória ela precisa ser provocada, ela precisa ser disparada com alguma coisa, algum estímulo. Então, e os estímulos são das ordens mais variadas, dependendo das pessoas com quem você está trabalhando. Pode ser um material didático antigo, então você, cartilha Caminho Suave, pronto, a pessoa começa a lembrar milhões de coisas a partir da cartilha Caminho Suave, que é a cartilha com a qual eu fui alfabetizada, né? O cheiro da cera do assoalho do grupo escolar, pronto. A pessoa começa a lembrar fotos antigas, essa provocação da memória ela é muito importante. A pessoa vai lembrar, não, era uma professora que cheirava bem, era uma professora que me abraçava, ela estava sempre sorrindo. É esse tipo de coisa que as pessoas lembram. Se você teve uma professora que te marcou muito, que era cheirosa, que era bonita, que tratava todo mundo bem, a tendência é que você, quando vai ser professora, tente se apresentar da mesma maneira. E essa emoção de tal coisa eu gostei, tal coisa me fez muito mal, que aparece nas memórias. Será que é possível a neutralidade
No meio imediato? Na universidade, a gente é obrigado, em determinados momentos, a escrever o nosso memorial, não é? Quando você faz um concurso de efetivação ou quando você faz o concurso de livre-docência, é requisito que você escreva esse memorial. Aí eu fui pensar, nossa, mas o que eu vou escrever? E toda essa recuperação de eu lembrar, desde o meu jardim da infância, o meu primário, as leituras que me marcaram, os autores que eu elegi como heróis, porque eu achava ótimo, tudo isso é o meu ser constituinte. É trabalhoso escrever essas memórias e, portanto, precisa ter essa provocação, esse disparador, e precisa ter muita liberdade. O trabalho de rememorar fará parte do curso de Pedagogia Univesp-Unesp. O quadro As Meninas, de Diego Velázquez, será um dos pontos de partida. A utilização desse quadro é muito da representação de quem é ele, quer dizer, é importante para trabalhar com representação. Quer dizer, quem é o centro do quadro, quais são as vestimentas que se utilizam na época, como que ele se espelha, o pintor, dentro desse quadro, como que ele vê os seus pares e a sua obra, a menina mesmo, né, que é o protagonista, quem que é o centro do quadro. Isso tudo dá para entender a nossa representação e para entender também quem é o centro da nossa prática pedagógica, quem é o centro da escola, quem é o protagonista e como é que se vê, como é que se representa e como é que possibilita que os outros entendam o seu papel, a sua atuação. Ao retratar a família real espanhola do século XVII, o pintor Diego Velázquez criou uma das obras mais analisadas no mundo das artes, As Meninas. O quadro de Velázquez passou a receber ainda maior atenção depois que o filósofo francês Michel Foucault escreveu sobre ele em seu livro mais famoso, As Palavras e as Coisas, de 1966. Olhamos um quadro de onde um pintor, por sua vez, nos contempla. Nada mais que um face a face, olhos que se surpreendem, olhares retos que, em se cruzando, se superpõem. E, no entanto, essa tênue linha de visibilidade envolve, em troca, toda uma rede complexa de incertezas, de trocas e de evasivas. O pintor só dirige os olhos para nós na medida em que nos encontramos no lugar do seu motivo. Nós, espectadores, estamos em excesso. Salma Muchail traduziu o livro para o português. Ela é professora da PUC de São Paulo e está entre os pesquisadores brasileiros que mais estudaram a obra de Foucault. Supostamente, o rei e a rainha de Espanha, Filipe IV e Mariana da Áustria, estão aqui, nesse espaço para o qual o pintor está olhando. Supostamente é o espaço onde nós, saindo um pouco para fora do quadro, espectadores, estamos também olhando. Aquele espaço em branco, ele suporta a presença dos modelos, né? E estes modelos, a gente só sabe quem são eles, porque eles estão espelhados no plano de fundo do quadro em um espelho, mesmo que é um espelho que está entre outros quadros. Então, ali estão espelhados o rei e a rainha de Espanha, Filipe IV e a Mariana de Áustria, né? Estão espelhados num quadro que, na verdade, não é um quadro, no fundo do quadro, é um espelho. O próprio pintor, que faz um recuo diante da tela que ele pinta, e da qual ele vê à frente, nós vemos somente o reverso. Nós temos aqui no fundo essa figura estranha, na verdade era um amigo do Velázquez, mas dentro do quadro uma figura que não compõe com o quadro, né? É o único que está por trás do pintor e que entra ou sai, porque ele tem um pé num degrau, outro pé no outro, a gente não sabe se ele entra ou sai. Muito semelhante, agora no plano de fundo, ao que acontece com o espectador. E esse quadro tem dois centros. Um centro é o olhar da princesa, o outro centro é esse espelho. Mas os dois convergem para o espaço
em branco, presença e ausência dos modelos, ou presença estritamente representada ou suposta, e que seria aqui, né? Para o qual esse espaço para o qual convergem os dois centros, o espelho e o olhar da princesa, seria este.